Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, aproveite mais uma edição preparada com muito carinho para edificar e abençoar a sua vida. Já deixo aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_Pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir e conversar também, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados para a gente ganhar tempo e iniciar a nossa conversa. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Edmar Ribeiro, ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. Pastor Edmar, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Um prazer estar aqui contigo, participando mais uma vez do Vejam Só, este programa que tem abençoado aí milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Amém. Que alegria a nossa, irmão, recebê-lo. Obrigado pelo carinho com o programa. Para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, lá do Ministério Ipiranga, por favor. A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, presidida pelo pastor Alcides Fávaro, ela está localizada na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, bem ao lado do Parque da Independência, ali conhecida também como Catedral da Independência. Isso, fica aí a referência para você. Inclusive, os contatos do pastor Edmar, que ele disponibilizou, já passaram aí, e eles vão ficar salvos também no nosso perfil oficial do Instagram. Antes da gente apresentar o nosso outro convidado, pastor Edmar, vou pedir para o irmão comentar rapidamente essas duas obras que o irmão trouxe aqui para a gente indicar para os nossos telespectadores. Por favor. A primeira obra, A Teologia das Cartas Paulinas, é um trabalho desenvolvido por uma equipe de escritores, coordenado pelo Dr. Roberto Santos. Autores brasileiros e portugueses trabalharam aí no sentido de apresentar um texto muito importante de comentário de todas as epístolas paulinas, já que o Novo Testamento, dos seus 27 livros, nós temos 13 que são de autoria do apóstolo Paulo. Então, é uma literatura muito importante. Muito bom. Tá aí uma obra, uma editoração bem bonita. Fica aí a nossa indicação também. Outra indicação é esse daqui, que é de autoria também do irmão. Por favor. Teologia no pentecostalismo clássico. É aquela visão da escatologia que é a mais conhecida e aceita no contexto pentecostal, brasileiro e também americano e até europeu. Aí sobre a vinda de Cristo, sobre a grande tribulação, sobre o tribunal de Cristo, sobre outros temas importantes. Se trata de juízo final e novo céu e nova terra. São uma série de temas escritos em forma de artigo, uma literatura que vai te abençoar. Boa, está aqui a indicação também. Se você quiser outras informações dos livros, é só acessar os contatos que o pastor Edmar disponibilizou aí para você conversar com ele, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o professor Joerley Cruz, ele que é membro da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Professor Joerley, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, uma ótima noite. Amém. Eu me sinto muito alegre e feliz mais uma vez. É sempre bom voltar aqui na casa, vejam só. Uma alegria e estar junto com outros irmãos, pastores, professores, e a gente trazer sempre um assunto polêmico, leve ou pesado, tanto faz, mas que de repente vai ser muito bom para a gente conversar, né? Muito obrigado por isso. Aliás, são nesses temas polêmicos que a reflexão é mais necessária, né? É isso aí. Às vezes a pergunta é provocativa, a ideia não é, obviamente, causar polêmica nem nada, mas é levar você a uma reflexão. E, às vezes, nessas situações, a pessoa até se assusta, né, com a pergunta. Nossa, como que é isso? Aí para e escuta e pensa, e esse que é o objetivo. Bom, antes da polêmica, vamos falar da igreja? Pedir a referência da igreja. Professor, por favor. Eu faço parte da Igreja Batista Memorial de São Paulo e na verdade, sou co-pastor lá, um dos pastores na área de ensino. A Igreja Batista Memorial de São Paulo fica no quilômetro 21 da Raposo Tavares, né? Eu, como sempre já disse algumas vezes aqui, você liga o Waze ou o GPS e chega lá fácil, né? Raposo Tavares, coloca o nome da igreja. Bem como também eu sou professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na rua João Ramalho,
566, aqui em São Paulo, em Perdizes, ao lado da PUC. Convido você tanto a estar conosco na igreja, bem como também fazer uma visita lá na nossa faculdade. Quem sabe você tem um chamado ministerial e você queira estudar teologia. Você é muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Boa, ficam aí as indicações também do professor Joelei. Os contatos que ele disponibilizou já apareceram e vão ficar salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Se quiser outras informações da igreja, do Seminário Batista também, fique à vontade, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema de hoje. Recentemente nós tivemos um debate aqui no Vejam Só, perguntando se para a salvação bastava crer. Basta crer para ser salvo? E aí, durante o debate, essa questão surgiu e ficou ali uma dúvida no ar, né, sobre o professar publicamente a fé e a necessidade disso ou não para ser salvo. Talvez um texto emblemático que pode embasar aqui, talvez seja citado aqui, o texto de Mateus 10, né? Quando Jesus fala daquele que me confessar publicamente ou me reconhecer diante dos homens, né? Eu também o reconhecerei diante de Deus. Bom, vamos tentar entender aqui, porque na prerrogativa reformada, principalmente da teologia pós-reforma, sola fide, somente a fé. Mas será que a confissão entra nessa fórmula também? Vamos ver o que os nossos convidados respondem, depois você vai participar. Vamos lá, pastor Edmar, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Uma pessoa pode ser salva sem confessar publicamente a sua fé? Zeca, é importante a pergunta, porque ela vai ajudar a clarear a compreensão para os nossos telespectadores aí quando trata da questão da salvação, ou seja, da fé e o confessar. E aí é sempre importante, a partir desse pensamento, se buscar a origem etimológica aí da palavra aqui do termo confissão ou confessar. Tá? Então, quando você vai buscar o sentido, quando ele é derivado ali do latim, né, confitere, vem para nós com o sentido de admitir, reconhecer uma falta. Tá? Então, ou seja, para confessar é preciso que isso ocorra. Quando você volta um pouco e vai buscar lá do grego, o significado é assentir, concordar ou admitir. E para que o conhecimento de que alguém admite alguma falha, que é o caso aqui para confessar, ele precisa, de fato, aceitar, admitir que ele pecou, que ele é transgressor e que agora alguém, ou seja, o público precisa saber que ele admitiu por meio da confissão. O público precisa saber isso. O público precisa saber. Não basta ser interior esse aceite. Esse aceite. Ele precisa admitir e precisa tornar isso público. Tá. Então, na sua resposta, para ser salva, ela tem que confessar publicamente. Publicamente. Boa. Vamos lá, professor. É o complemento, né? Não, sim. Ok. Ficou claro? E aí, como é que o irmão responde? Eu, na verdade, creio que não há necessidade de uma confissão. A confissão, na verdade, ela vai além da fé que antecede todas as coisas. Então, nós percebemos, por exemplo, alguns eventos muito além do Mateus 10, 32, até porque Mateus 10, 32 é uma confissão testemunhal, ela não é uma confissão salvífica, ela não é uma confissão no sentido de que estou aceitando a Cristo, portanto, agora... Não. A impressão que temos em Mateus 10, 32 é que uma vez que você aceitou a Cristo, uma vez que você já professou a sua fé, sobretudo, você confessa aos homens. E aí isso fica como um testemunho sobre a sua fé e sobre a sua crença. Você tem casos, por exemplo, como o ladrão da cruz, que não confessou, ele apenas admitiu quem é Jesus. Mas você tem casos do centurião que, vendo Paulo e Silas, eles ficam aterrorizados e ele fala, o que eu devo fazer? E os dois dizem, olha, você tem que crer. Então, quer dizer, a confissão em si, ela não é
condição, até porque Jesus não fica esperando que nós confessemos. Se Jesus aguardar a nossa confissão, isso traz um problema de salvação, porque aí você está dirigindo a salvação à sua confissão. E aí é uma questão teológica. Então, se há uma necessidade de eu confessar, significa que a salvação em si ela está na minha mão e Deus aguarda essa confissão. Até que ponto isso pode ser verdadeiro? Bom, daqui a pouco o pastor Edmar vai responder isso. Até que ponto isso pode ser verdadeiro? Mas na sequência, pastor, deixa eu só abrir a oportunidade para os nossos telespectadores participarem também, votando na nossa enquete. Acesse @programa Vejam Só, o nosso perfil lá do Instagram, para você ter acesso às nossas enquetes, poder votar, participar, ajudar a construir o Vejam Só. Vamos colocar na tela aí a pergunta de hoje, que a nossa produção preparou e deixou lá. Tá aí, ó. A pergunta é a mesma do programa, né? Do tema principal aqui do programa. Uma pessoa pode ser salva sem confessar publicamente a sua fé? Vamos lá analisar as opções. Primeira delas, sim, ela pode ser salva, já que a salvação é pela graça e fé no coração. Então, não existe a necessidade dessa confissão pública. Segundo, não, a pessoa não pode ser salva, já que a confissão é evidência da salvação, ou seja, uma pessoa que não confessa, ela não alcançou a salvação anterior. E a terceira opção é o não sei, estou em dúvida, ainda quero aprender e tal, e espero que o programa, inclusive, ajude nessa questão. Pastor Edmar, vou devolver a palavra ao irmão. Ficou aqui as colocações e análise do professor Joelei para o irmão poder comentar também, por favor. Muito bem. Aqui, com todas as venhas, meu querido colega, né, professor Joelei. Com todo respeito, falou bem, bonito, mas... Eu quero exatamente aqui permita-me fazer aqui a citação do texto mencionado, de Mateus 10, Mateus 32. 10, perfeito, vamos lá. Tá? Então, a forma que Jesus expressa, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando nós olhamos aqui, ali, nós tomando ali o contexto, nós vamos observar ali Jesus trazendo ali as orientações, as instruções, e aí chega aqui que é o que nos interessa nesse momento. Uhum. A questão, por exemplo, da confissão. Pois, para que haja a confissão, o primeiro requisito é admitir: eu quero seguir a Cristo. Então, ou seja, a partir dessa determinação, desse reconhecimento, ele naturalmente vai confessar a Jesus diante dos homens. E aqui não seria simplesmente a questão de que, para que ele seja salvo, é obrigatório que ele faça esta confissão como um meio meritório. Não, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. É um dom, é um presente de Deus, né, para a salvação. Então, no caso aqui, esta questão da confissão, de admitir, de confessar Jesus Cristo, na verdade, é uma forma da pessoa externar essa convicção de vida em Cristo. E aí, no segundo momento aqui, eu estou de acordo com o meu colega aqui, que de fato, passa a ser um testemunho de fé. Tá. Mas se ele crê e ele não confessa, se ele diz crer e não confessa, parece ele ficar em um posicionamento meio estranho. Tá? Eu creio, mas eu não quero que o público tome conhecimento disso. E quando ocorre a pessoa confessar, o público toma conhecimento, esse testemunho, sem dúvida, vai ser útil até para conduzir outras pessoas a Cristo. Então, é uma necessidade a confissão aqui, ou seja, o crer e confessar. E Paulo vai nos esclarecer isso muito bem lá em Romanos 10. Pastor Edmar, então é possível dizer o seguinte, ó, a confissão não é uma necessidade para a salvação. A pessoa está salva. Agora, o negar é um indício de que a pessoa não é salva. E nesse quesito é tão interessante a forma que Jesus trata dessa questão aqui do negar. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Jesus trata disso no início do seu ministério, desse assunto, e Jesus trata deste assunto depois da sua ascensão,
quando João escreve ali a carta à igreja de Sardes. Tá? Jesus trata desse assunto outra vez, da importância de confessar o seu nome publicamente. E aí, professor Julinho? Eu volto para o ladrão da cruz, né? Hoje eu vou defender o ladrão, tá? O ladrão da cruz, ele não teve tempo para testemunhar nem isso. Na verdade, ele chama a atenção do outro que não reconhece Jesus e que não faz uma negação indireta, mas faz, ok? E esse ladrão, ao mesmo tempo, sem muitas pessoas aí em volta, mas apenas na presença de um ladrão e apenas na presença de Jesus, ele fala, ele é o Senhor. E Jesus olha para ele e fala, olha, você estará comigo hoje no paraíso. Horas depois, os dois falecem. Então, a igreja não soube, exceto pelo próprio Espírito Santo de Deus, que nos traz essa compreensão de que a crença vai muito antes, ela é mais profunda do que o condicionamento da nossa boca, porque nós ficaríamos numa condição muito delicada se tivéssemos que confessar a fé que nós adquirimos do próprio Deus, e caso não confessássemos, essa obra não seria completa. Nós estamos, então, colocando a confissão como uma parte da salvação, sendo que a confissão é uma verbalização da sua crença. Eu posso muito bem crer num leito de morte, sem abrir a boca, e o Senhor conhece o meu coração, que Ele vai no íntimo, vai além do que pensamos e falamos, vê em mim ou em qualquer pessoa a condição de salvação adquirida. Até porque a fé é algo dado por Deus e a salvação é dada por Deus. A confissão entra apenas numa espécie de concordância. De fato, Senhor, muito obrigado. Eu confesso que o Senhor é meu Senhor Salvador, porque isso aconteceu. Então, realmente a confissão, ela vem logo em seguida, a fé vem logo em seguida, a salvação adquirida. Eu continuo nessa toada. Vou colocar uma questão para o pastor Edmar, depois vou até pedir para o Jorley comentar também, que eu acho que vai ajudar um pouquinho eles. Eu quero ouvir a sua visão. E depois, professor Jorley, vou pedir o comentário do texto, né? Se confessares com a tua boca, para que o irmão também fale sobre isso. Mas, pastor Edmar, e naqueles países de perseguição ferrenha ao evangelho, onde inclusive é proibido confessar publicamente a sua fé, como é que fica? Esse é um ponto interessante, pastor Zeca, a se refletir. Porque o crer e o confessar, eles estão intimamente interligados. Nós vamos ter a situação, de fato, em países que não admitem o evangelho ser anunciado publicamente, que aquele que aceita o evangelho, de alguma forma, ainda que ele não exponha isso verbalmente, que ele crê em Jesus, a sua vida, o seu testemunho, que aí está implícito a questão não negar, ele vai, de certa forma, aparecer. E essa pessoa, sem dúvida, será perseguida, ainda ele não tendo liberdade de professar a sua fé, tá? Mas o seu testemunho, por si só, ele vai ser conhecido. Tá? Essa pessoa está, nesse quesito, também externando uma confissão no sentido de admitir. Tá? Eu admito que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. As restrições existem para a verbalização da parte daquele neófito. Isso. Mas... Não, pode concluir. Desculpa. Mas quando nós observamos o que Paulo diz na carta aos Romanos, nós vamos observar que ele deixa bem claro, eu quero citar aqui também o texto, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, quando eu disse aqui que o crer e o confessar eles estão tão interligados que é difícil para você estabelecer uma linha, tá? Até onde vai o crer e a partir de onde está a confissão. Então, quando olhamos para esse contexto aqui, nós vamos observar que a confissão pública
ela é necessário na vida de todo aquele que tem o coração movido pelo Espírito Santo para fazer essa confissão a Jesus como Salvador. Certo. Eu só ia fazer a observação, pastor, que na questão dos países perseguidos, eu entendi a sua colocação de que a atitude vai mudar e vai ser uma confissão, né, pelos atos, mas no nosso tema fala da confissão pública mesmo, as pessoas saberem por aquilo que você diz. Pela verbalização. Exatamente, né? exatamente. Então, Correto. Eu entendo que muda as atitudes, mas ali a pessoa não pode, quer dizer, não pode, né? Ela pode falar, mas se falar, as consequências virão. Isso então, é mesmo. uma dinâmica diferente. Bom, Verdade. eu já tinha até adiantado, eu vou pedir para o professor Joelê, então, fazer o comentário do texto de Romanos. E aí a gente aproveita, eu já chamo o intervalo para a gente dividir as falas e aí a gente retoma na sequência. Eu só queria ler, professor Joelê, a versão da NVT desse texto, porque eu acho muito interessante, porque ele parece indicar uma fórmula ou formato para isso. Ele fala assim, ó, pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Isso aí. Então, o texto da NVT parece indicar que tem uma fórmula. Você crê de coração. Eu aqui não estou colocando juízo de valor na tradução, tá, gente? Sim. Se ela é boa, ruim, se é assim, se não é. Mas você lendo no português, do jeito que o autor colocou, você crê e aí é justificado. Sim. Você verbaliza e é salvo. Sem dúvida. E aí? É claro, porque tudo começa no coração, não começa pela boca. Aliás, o coração primeiro é atingido. Quando Deus nos alcança, Ele vai até o nosso espírito e Ele fala com o nosso espírito. Ele não fala com a nossa manifestação da expressão. Eu acho que essa tradução da NVT ela é coerente, no sentido de que a crença ela nasce, em primeiro lugar, pela atitude interna, a revolução que é feita dentro de você e que depois você vai verbalizar na questão do testemunho. Isso me faz lembrar, Mateus 16, a confissão de Pedro. Pedro confessa algo que ele já cria. Com certeza, ele estava lá. Quem os homens dizem que eu sou e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Tu és o Cristo. Ótimo, que bom, Pedro, mas eu vou te dar um recado. Não foi homem que te revelou isso. Você não adquiriu isso espontaneamente. Foi Deus quem revelou isso para você. Mas revelou quando? Antes de você confessar. A confissão, então, ela nasce como um testemunho público, mas não uma condição pública para ser salvo. Porque aí eu vou precisar publicamente expressar a minha salvação para ser salvo. Se eu estou sozinho numa tribo, numa selva, e eu creio em Cristo Jesus pela sua revelação geral e específica em Cristo Jesus, e eu não tenho a quem testemunhar, eu não tenho a quem tornar público, eu vou ter que dizer, Senhor, o Senhor espera povoar aqui o espaço para que eu possa confessar que o Senhor é Deus, e aí o Senhor me aceita. E o Senhor vai falar, tá bom, eu espero, não tem problema. Então, dizer, a ideia da confissão, ela se torna secundária. Ela é importante, mas ela é uma complementação daquilo que verdadeiramente se faz necessário para a salvação. Não tenha dúvida. O sujeito está no leito de morte, ele não está nem falando, sabe? Ele está assim, só piscando os olhos. E aí você crê? E ele pisca e a gente não ouve nada e Deus sabe o que está acontecendo com ele. Então, eu acho que vem muito antes. Mas, professor, eu entendi os exemplos, acho válido. Agora, a dúvida que eu acho que fica em todo mundo até que nos acompanha é a seguinte: dá para a gente extrapolar isso para uma condição? Ou seja, você pode confessar, sim, mas se você não o fizer, também não tem problema? E eu digo isso extrapolar para condições normais, para a nossa vida aqui cotidiana. São Paulo, sim, uma grande cidade onde você tem a oportunidade de contato, de falar com vizinhos, as pessoas no metrô e tudo mais. Se eu não falar, é um problema? Não, eu acho que não é um problema, porque o próprio Paulo fala que, olha, é o Espírito do Senhor que se relaciona com o Espírito do homem. A nossa relação de salvação é uma coisa muito mais profunda do que uma questão
Muitas pessoas vão na frente confessar que creem em Cristo Jesus e aí apostatam da fé. Você vai ver que o sujeito nem convertido é. Mas ele falou em alto bom som, em caixa alta, eu creio em Jesus, ele passa pelo batismo. Hebreus 6, que já foi discutido aqui. Sim, daqueles que abandonaram. Quer dizer, ele passa pelo batismo, ele faz todo... Ele passa pela cartilha, de repente o sujeito some. Aí você diz, e aí? Ele não confessou? Qual o problema? Então, quer dizer, a confissão externa, ela muitas vezes não corrobora com a confissão interna. Que é a primordial. Que é primordial. Então, não é necessária uma confissão pública, sobretudo dentro de uma questão de condição. Né? Ela é muito saudável, ela é muito boa, ela é testemunhal, mas ela não é condicional. Né? Boa. Inclusive, o professor Jolie citou uma questão que eu quero já deixar para o pastor Edmar, no começo do próximo bloco, já responder. Eu tenho um intervalo para pensar, pastor. Ele falou da questão da manifestação, inclusive interna das nossas igrejas, né? E os pentecostais são muito reconhecidos por isso, né? Por levantar a mão, para aceitar ou ir até a frente, no sentido já de uma confissão pública daquilo que o seu coração foi transformado. E aí eu vou fazer a pergunta, se a pessoa que ficou no lugar e não veio, se a salvação alcança também. Mas calma. Próximo bloco. Okay. Vamos para o intervalo? Vai ser rápido, bem rapidinho. Antes, tome nota aí do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, nossa parceira aqui no programa. São mais de 23 anos aí caminhando juntos, é uma instituição séria para você que quer se preparar para o trabalho ministerial ou até para aumentar e aprofundar os seus conhecimentos nas Escrituras e na teologia também. Então, código 11 3115 0819. 11 3115 0819. Anota. Amanhã, horário comercial, você liga, fala a secretaria da Grade, tira suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar lá nos formatos e modelos oferecidos, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da RIT aqui para você, vem fazer parte da nossa família também, acompanhar a nossa programação, o nosso conteúdo, tenho certeza que você vai curtir bastante. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, vejam só, de volta, depois de um intervalo rapidinho. Hoje nós estamos falando sobre a confissão pública da nossa fé e a necessidade disso para a nossa salvação. Ou seja, só sou salvo se confessar publicamente? Se eu não falar nada, eu não sou salvo? Como é que isso funciona? Pastor Edmar Ribeiro e também professor Joelei Cruz nos ajudando aqui na busca por respostas na noite de hoje. Finalizamos o primeiro bloco, pastor Edmar, com uma pergunta que ficou por irmão responder, que é uma prática muito comum no meio pentecostal, quando do apelo, né, do pregador, a manifestação pública dos presentes, ou vindo à frente, ou levantando as mãos. E a pergunta que eu deixei existe a necessidade dessa manifestação pública, como a gente falou aqui, para que a salvação se complete na vida daquelas pessoas, ou ainda que a pessoa não se manifeste, fique quieta, a salvação a alcança também? Zeca, à luz das palavras de Jesus, e essas palavras mencionadas por Jesus, elas podem se aplicar em vários sentidos, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, a pessoa tem a liberdade de admitir, confessar as suas falhas, no caso aqui, confessar a Jesus, confessar os seus pecados, aceitar Jesus e externar ou verbalizar o que aconteceu na sua vida. Já disse bem aqui o professor que há casos de pessoas que se manifestam como se estivesse confessando a Jesus, quando, na verdade, não há uma confissão à luz da Bíblia. E, nesse sentido, a Bíblia dá resposta também. Mas aqui falando sobre a questão da justificação. Então, a justificação pela fé, a pessoa confessou a Jesus, ele tornou público esse desejo
de ser um seguidor autêntico de Jesus, e ele externou isso ali diante do público, ali, por exemplo, na igreja, nos cultos, como já citado aqui, nos cultos pentecostais, normalmente é dado esta oportunidade para as pessoas que desejam confessar a Jesus, e elas fazem isso publicamente. E por que nem todas permanecem? Jesus nos esclarece também a esse respeito, quando ele fala sobre a parábola do semeador. Então, a palavra vai cair ali em solos diferentes e cada uma delas vai manifestar, ou seja, uma condição. Aquela vai aceitar, vai permanecer, aquela vai aceitar, mas vai abandonar, aquela outra não vai nem nascer e assim por diante. Então, tem aí vários aspectos. Então, quando trata da questão da justificação, aqui só para finalizar, essa questão aqui da confissão, como eu disse, ela pode ser aplicada em vários sentidos. A pessoa confessa reconhecendo que é uma pecadora e precisa da graça salvadora de Jesus. Então, se essa confissão, de fato, é sincera, ela ocorreu porque o Espírito Santo já a convenceu, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ela vem, torna pública essa confissão e, a partir daí, ela vai ser uma testemunha autêntica de Jesus. Sim, até porque, né, pastor Edmar, no entendimento pentecostal clássico, né, é possível que a pessoa alcance essa graça, essa salvação ali, inclusive professando a sua fé, mas depois vem a perdê-la, né? Sem dúvida. Abandonando. Então, quando o professor Jolie cita esses textos, na visão de vocês, imagino do irmão também, a pessoa realmente foi salva, alcançou ali, mas depois abandonou. Ela pode abandonar, exatamente isso, viu? Então, ela confessa publicamente, é salva, ou está salva, né? Mas depois, se ela volta atrás, não tem mais, ela perde. O que, na sua visão, não faz sentido, né, professor? Ela devia negar publicamente também. Quer dizer... depois? Porque se ela confessa publicamente, negue publicamente para que possa perder a salvação. Ela só vai perder se negar? Então, se a negação se você nega a Cristo de uma forma silenciosa, por que para você aceitar a Cristo você precisa falar isso para todos ouvirem? Até porque no texto de Mateus fala diante dos homens, né? Então se a pessoa negar... Diante dos homens. Mas se ela não negar diante dos homens, parece que ela tá dentro do processo. É porque os homens são testemunha de tudo. Não entendi. Os homens, eles observam as nossas obras. Ainda que as nossas obras não sejam fatais para uma caminhada aqui ou acolá. Deus conhece o coração. Então, o coração é, de fato, o alvo de Deus. Sim. E nesse alvo de Deus, que é o coração, a boca, muitas vezes, ela nem sempre bate com aquilo que o coração diz. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Por isso que eu fico com a ação de Deus divina, espiritual, que é muito mais eficaz. Você pode fazer um apelo para que as pessoas venham a aceitar a Jesus, mas, ao mesmo tempo, você pode trazer um desafio a cada um em se tratar com o Espírito de Deus. Eu acho que muito mais do que a confissão é o reconhecimento, né? O reconhecimento dos outros? O reconhecimento seu. Tá. Né? Reconhecimento do seu pecado, da sua... Entendi. Da sua numa linha direta com o próprio Deus, exato. Né? João, na sua primeira carta, vai dizer, olha, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. E confessar ali, confessar a Deus. A Deus. E ele está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para incrédulos. Perfeito. Quer dizer, então, a confissão do pecado, ela não é só importante, mas ela é necessária. Agora, no que diz respeito à minha união com Cristo, nasce do reconhecimento. E esse reconhecimento pode ser silencioso. E ele é reconhecimento, e aqui vai a teologia nossa, né? A teologia eletiva, esse reconhecimento é dado por uma regeneração que o Senhor coloca no meu coração. E aí vira a chave, eu reconheço, sou aceito e assim então sou declarado justo. Quer dizer, no fim, o que eu vou dizer nada mais é do que uma confirmação daquilo que Deus fez comigo. Eu entendi a dinâmica, mas na visão do pastor Edmar, por exemplo, essa regeneração só acontece depois do arrependimento. A pessoa não tem que confessar primeiro para depois ser regenerada?
esse é o primeiro passo. E aí o que o professor colocou no final aí é a soma exatamente da confissão, né? Então, veja bem aqui, quando o professor colocou aí em relação, teria que confessar o contrário também. No primeiro ele confessou que cria, agora depois... ele confessa que não é mais crente, não quer mais ser crente. E na prática é exatamente o que ocorre, né? E o que Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens. E a partir do momento que essa pessoa deixa de seguir a Jesus, renuncia os princípios do evangelho... Pastor, mas eu vou discordar no seguinte sentido, ó. Tem muita gente que você vê, inclusive a FAO, pregadores, grandes pregadores que a gente tem aí, que se você analisar as pregações no YouTube, você vai ver que a pregação parece que já não é mais condizente com o evangelho. Mas se você perguntar, publicamente ele professa a fé. Sim, exatamente. Né? Tem uns aí que é difícil, hein? Zeca, isso é fato, tá? E com as palavras de Jesus, nós conseguimos esclarecer tudo. Uhum. Pelos frutos conhecereis. E aí é onde está exatamente essas pessoas. Eles tentam apresentar algo que não está no coração. E aí é um problema sério, tá? Quando trata desse contexto aí, ou seja, eu não vou negar publicamente que eu não sou seguidor de Cristo, porque... Às vezes a pessoa pensa para ele, me convém. Se eu continuar aqui, eu vou estar dentro do sistema, eu vou ter um benefício aqui, ali, etc. Perfeito. Se eu negar, ou seja, o sistema vai engolir. Exatamente isso. Então, infelizmente, que isso é mais ou menos aquilo que Jesus combateu no farisaísmo, né? Ótimo. Perfeito, é isso mesmo. É nessa linha. É isso mesmo. Então, aqui, quando nós tratamos da questão aqui de confessar e de negar, aqui tratando estritamente da questão de comunhão com Jesus, quando ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Ele pode continuar fingindo que é um cristão, fazendo um trabalho. Jesus, inclusive, falando para os que procedem dessa forma, ele diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, no teu nome, né? Eu fiz, etc. E Jesus vai dizer, olha, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, e era aí que eu queria chegar também, pastor, e vou pedir para o irmão já falar, depois o professor Joelei também, porque nosso tempo voa. Dessa profissão pública em Cristo, mas de maneira errada. Como é que nós vamos associar isso com a salvação? Porque, por exemplo, tem muita religião que é sincrética. E que ainda que tenha outros deuses, Jesus está lá presente também. Sim. E eles falam que acreditam em Jesus, que crê e tal, e professa isso publicamente. E aí, como é que fica? E aí está exatamente a diferença. O próprio texto bíblico vai dizer, né? Ou seja, o próprio Jesus citando o profeta Isaías, né? Este povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando nós olhamos... Mas daí não dá razão porque o Joelei está falando, que o importante não é falar, é só crer e ter fé verdadeira. E é interessante exatamente observar aqui, a colaboração do professor é importante nesse sentido. E aí nós vamos observar que no grupo de pessoas nominadas seguidores de Jesus, vai haver ali vários grupos dentro de um grupo que, de fato, não produz o fruto digno para o reino de Deus. E é isso que você consegue identificar no decorrer do tempo. Pelos frutos, né? Quem realmente tem comunhão com Jesus tem zelo pela palavra de Jesus. Né? E no caso aqui da confissão, ele vai confessar Jesus com um coração sincero. Ele não vai confessar apenas de lábios, né? Porque aí, nesse caso, essa confissão realmente ela não vai produzir o efeito que Deus espera de cada cristão. Um efeito salvífico. Porque se só a confissão bastasse... Não. Se você olha para Jesus, é importante a gente observar as ações de Jesus. Sim. Então, por exemplo, Jesus chama 12 discípulos em meio à multidão. E ele não espera deles uma confissão. O que ele mais pede é para eles ficarem quietos, né? Exato. Não falar nada, não. Quer dizer, vem, segue-me. E não houve uma condição do tipo, olha, você vai me seguir, tudo bem? Você confessa que eu sou o Senhor? Não, eles largaram as redes, não confessaram nada, eles deixaram tudo para trás e foram com Jesus. E nesse segmento, lá na frente, e aí, Pedro, o que eles dizem que eu sou?
Pedro vai confessar depois de ter caminhado com Jesus muito tempo. E não é naquele momento da confissão que Pedro se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele já é discípulo de Jesus desde o momento em que ele larga as redes. Então, a crença ela é muito mais profunda do que a verbalização. E a gente pode dizer que ele só vai ficar preparado e pronto depois que ele nega, né? Exatamente. E é engraçado isso. Então, quando ele nega. E ainda negando, ainda assim vem Jesus e insiste. Isso, então, é ali que ele prepara, né? Que daí ele vai no episódio, tu me amas, pastoreio, tu João me 21, exatamente. Quer dizer, que vem depois da... Não tem escapatória. De uma forma ou de outra, você percebe que a ação de Jesus em relação àqueles que falam ou não, independe. Até porque Deus não espera uma reação clara nossa, porque a nossa reação seria de não quero te seguir. Eu lembrando agora do texto de Pedro nesse diálogo aqui, eu acho que a melhor pergunta seria ao contrário. Aquele que não confessa publicamente é salvo? Acho que essa seria melhor. Porque o caso de Pedro é emblemático, né? Negou publicamente. De fato. Mas, bom, aí deixa para outro programa. Irmãos, infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas eu queria, para encerrar, que vocês fizessem uma conclusão daquilo que a gente falou e, obviamente, deixassem uma aplicação para quem nos assiste, para quem está nos acompanhando, para a gente poder fechar esse programa aqui com essa reflexão super importante, além daquelas que nós já fizemos, tá bom? 2 minutinhos, então, para cada um, para a gente poder encerrar. O pastor Edmar vai iniciar, o professor Joelei encerra o programa. Então, por favor, meu irmão. A importância de tomar a Escritura como base para a fé cristã, porque não há um outro fundamento além desse. Então, quando nós tratamos aqui a respeito da questão do crer, né, e confessar, eu já disse, vou só repetir aqui, que o crer e o confessar, eles estão interligados. E isso deve ser feito, e normalmente por aquela pessoa que é tocada por Deus. O Espírito Santo convence ela e ela, de fato, crê. E como ela crê, ela vai tornar isso público, tá? Principalmente no Brasil, é algo comum realmente. Raramente você vai encontrar no Brasil uma pessoa que ela, de fato, creu, confessou, aceitou Jesus e se nega a confessá-lo publicamente. Então, é natural que todo cristão ele vai ter esse desejo, né? Principalmente o neófito, né? Então, no coração dele, aquele desejo de falar de Jesus para todos e a qualquer momento, né? Isso é algo comum nas igrejas. E o que nós, aqui à luz da Bíblia, podemos observar a necessidade, a importância desta confissão, não como um meio exclusivo para a salvação, mas, no caso aqui, como uma orientação à luz da própria Bíblia de complementação. Ele creu, agora ele vai tornar isso público. Então, ele vai, de fato, confessar isso para os demais, para que tenham ciência de que agora ele tomou uma decisão por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele vai fazer isso com alegria, e é o que nós esperamos que você faça também, né? Tome essa decisão e continue servindo a Jesus. Que Deus abençoe. Amém, pastor Edmar. Como um ótimo pentecostal, aproveitando a oportunidade para já deixar um apelo para que a pessoa venha aos pés da cruz. Que bênção. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Pastor, obrigado, eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, sempre um privilégio recebê-lo aqui, ouvi-lo, ainda que um pouquinho, né, do muito que Deus tem dispensado na sua vida, que Deus continue abençoando grandemente o irmão. Só para reforçar aqui, os contatos que o pastor Edmar disponibilizou estão lá no nosso canal nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, se você quiser informações dos livros que nós mostramos no começo, manda uma mensagem para ele lá, tá bom? Professor Joelei, por favor, conclusão, considerações finais, aplicação em 2 minutinhos. Vamos lá. Eu agradeço pela participação, pastor Edmar, Zeca, você que está nos acompanhando até esse horário. Muito bom estar com você, viu? E, antes de mais nada, a gente coloca aqui um incentivo à obra do Espírito de Deus, que age livremente dentro de aspectos que não estão dentro do nosso método, e que mesmo aquilo que a Escritura nos mostra, o Espírito ainda assim, ele está à disposição dele mesmo
de tocar naqueles a quem ele acha por bem, em situações das mais diversas, publicamente, no contexto da igreja, ou na escuridão de uma noite, no momento mais escuro em que você estiver, e que não há dúvida que o Espírito de Deus vai até lá e toca em você e você o reconhece. E aí, mais tarde, você apenas vai dizer para a igreja: olha, irmãos, o Senhor me visitou, né? E eu fui salvo. E aí aparece o batismo, acontece tudo, e o mais importante é realmente você ter esse reconhecimento. Se você o tem, confesse os seus pecados. Se você não o tem, que você busque a Deus na oração e que o Senhor possa te alcançar. E mediante a isso você possa testemunhar Amém. Aquilo que aconteceu com você. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Que benção. Obrigado, viu, professor Joelei, de novo pelo carinho. Sempre um privilégio receber o irmão aqui também, aprender contigo. Os contatos do professor Joelei à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu queria só deixar um comentário aqui da nossa enquete, que nós vamos colocar o resultado aí na sequência, o comentário do Bruno. E ele respondeu a nossa enquete falando assim, ó: não existe crente agente secreto, que é aquele crente escondido, né? O pessoal antigamente brincava muito com essas referências, né? Aquele crente que ninguém sabe que é crente. Obrigado, viu, Bruno, pelo carinho aí, pelo senso de humor também ao participar do programa. Vamos lá, então, colocar o resultado da enquete aí pra gente entender e ver como é que ficou, né, a posição dos nossos telespectadores. Uma pessoa pode ser salva sem confessar publicamente a sua fé? Vamos lá. 55% responderam que sim, que é possível, já que a salvação é pela graça. 38% que não, olha lá, que na verdade acredito que a confissão precisa acontecer, né, porque é uma evidência. E 7%, um número alto até em dúvidas ali, mas a maioria entendendo que não é necessário confessar a fé, que a salvação é pela graça. Então, a partir do momento que você crê, é salvo. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que ajudou aqui na nossa construção. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Fique agora com mais uma edição aí do nosso jornal Toda Hora. Grande abraço e até a próxima.